Fala galera, módulo 2 começando. Espero que vocês tenham gostado do primeiro. Peguei pesado, falei com ênfase e é assim que eu vou fazer sempre para você aprender, para ver se você consegue enxergar mais claramente tudo. Então, para começar esse módulo 2, eu vou começar com uma frase de um técnico de futebol americano, não sei quem conhece, chama Paul Bryant, que exemplifica perfeitamente tudo que a gente falou nesse módulo 1. A frase é exatamente essa: não é a vontade de vencer que importa, todo mundo tem isso. O que importa é a vontade de se preparar para vencer. E exatamente o essencial dessa primeira parte é o tanto que você está disposto a se preparar, o tanto que você está disposto a se sacrificar, o tanto que você está disposto a realmente investir para atingir o seu objetivo, para atingir o seu sonho. Então é fundamental, galera, esse primeiro módulo, a gente levar ali religiosamente todos aqueles elementos, todas aquelas virtudes que eu falei, justamente para a gente não perder tempo, para a gente conseguir absorver tudo que a gente vai aprender agora de técnica sobre jogo. É fundamental a nossa visão estar totalmente clara para a gente saber exatamente os momentos onde a gente vai poder aplicar tudo isso. Vou fazer aqui uma comparação bem básica aqui, com o futebol, por exemplo. A gente vê o Ronaldinho Gaúcho, a gente vê os melhores jogadores do mundo aí, a gente vê os caras pedalam pra lá, pra cá, todo mundo sabe todo mundo vê eles fazendo. Por que todo mundo não faz igual? Por quê? Porque exatamente tem que ter o momento, tem que ter o timing, tem que saber a hora certa de aplicar a técnica. E no poker funciona exatamente igual. Assim como no MMA, todo mundo sabe socar, chutar, todo mundo vê o que os melhores lutadores do mundo fazem, mas o mais difícil mesmo é saber o momento certo de aplicar, ter a calma, ter exatamente a consciência, a experiência de poder usar isso de uma forma muito clara, porque realmente você vai precisar. Então essa frase começa o módulo 2 para você não esquecer o módulo 1, para você levar realmente para a sua vida todos aqueles elementos que pode ter certeza que eles vão trabalhar junto com você para você atingir todos os seus objetivos e suas metas. Então, vamos começar aqui o módulo 2. O módulo 2 eu vou começar falando justamente do planejamento inicial, começando do zero. Eu não tenho amostragem, eu não tenho nada, eu vou fazer meu planejamento, por onde eu vou começar, o que eu vou fazer. E é fundamental a gente entender logo de cara que para a gente fazer esse planejamento, a gente precisa fazer uma análise pessoal, ser um cara autocrítico, ser um cara que não dá migué em si próprio, e exatamente para fazer essa análise do seu perfil. Análise do perfil pessoal nada mais é quantos anos você tem, como você administra o seu tempo, o que você faz, quais as atividades que você exerce, como você administra basicamente o seu tempo, o seu dia a dia, como é a sua rotina. Em cima disso, a gente precisa saber exatamente nossa rotina para a gente saber onde a gente vai encaixar, que tempo exatamente a gente vai encaixar no nosso dia que a gente vai dedicar ao poker. Obviamente, assim como eu comecei, o tempo é bastante limitado. Na época eu fazia faculdade, obviamente só... Na época eu fazia faculdade e, obviamente, todo mundo faz alguma atividade. É difícil ter alguém que não está fazendo nada. Se você é um cara que não faz nada, é muito bom porque você tem tempo sobrando. Então, mesmo assim, acho que independente do tempo que a gente tem, vai depender de cada um, entendeu? Não é porque um tem mais tempo, o outro tem menos tempo, que um tem mais chance que o outro. Obviamente, quanto mais tempo, melhor, mas não adianta nada você ter todo o tempo do mundo e você não conseguir aqui, concentrar, focar realmente no que você está fazendo. Você tem que fazer sempre do seu tempo muito efetivo. Então, esse começo, esse início, eu vou exemplificar sempre comigo. Eu fazia faculdade, inicialmente eu fazia de manhã, a faculdade era das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta, e obviamente já comecei a me adaptar, já comecei a mudar a minha rotina no sentido que eu mudei minha faculdade para a noite porque realmente eu gostava mais de jogar no período
da tarde à noite, madrugada consequentemente. Isso acabava atrapalhando para eu acordar cedo. Então acabei mudando minha faculdade para a noite. Isso foi mais ou menos em 2007, 2006, 2007, para poder organizar mais o meu tempo, para poder realmente tornar mais efetivo. Por quê? Porque é uma coisa pessoal. Eu gosto mais de trabalhar à noite. Eu gosto mais de fazer a sessão noturna de madrugada, fazer a sessão durante a tarde, a hora que eu acordo, meus horários principais. Então cada um tem o seu horário, mais ou menos a minha rotina. Você tem que ser, mais ou menos a minha rotina eu me adaptei justamente para poder estar jogando o máximo de tempo feliz. Que nem, eu não gostava de chegar da faculdade e jogar porque, acordar cedo, você tá cansado. Eu gostava de simplesmente acordar, jogar, fazer pelo menos ali metade do trabalho, ir para a faculdade, fazer o que eu tinha que fazer, cumprir com as minhas obrigações e voltando eu continuava a sessão, obviamente. Você tem que fazer os trabalhos da faculdade, você tem o comprometimento ali, só que isso é sua organização, isso você tem que dar um jeito no sentido de organizar o tempo mesmo, saber as horas certinhas que você tem que dedicar. Obviamente você não vai abandonar a faculdade porque não adianta nada você estar pagando faculdade por mês, não aprendendo nada, então basicamente você tem que cumprir com a sua parte, você tem que se adaptar a isso, você tem que calcular o seu tempo exatamente. Então eu fazia assim, o cálculo exato da sessão quando eu me planejei era City Goal, 9 pessoas, jogava mais ou menos no início de 4 mesas, no máximo até 6 mesas, e a sessão durava 45 minutos. O começo, a principal parte do planejamento, a gente já vai começar também a se preocupar bastante com a prática de multitabling. O que é a prática de multitabling? A prática de multitabling é você treinar para conseguir jogar o máximo de mesas possíveis. Isso entra naquela parte da produtividade que a gente falou, tão importante. Essa parte inicial, esse planejamento inicial, está incluso nele. O que é muito importante é exatamente a gente treinar o nosso cérebro. Treinar o nosso cérebro para jogar mais mesas. Treinar o nosso cérebro para enxergar os elementos, tomar decisões mais rápidas. A consequência disso é você estar jogando mais mesas. Então, esse começo é muito importante você se planejar para você produzir o máximo possível. Nessa época, eu me planejei, eu conseguia jogar exatamente 9 mesas ao mesmo tempo. Eu pegava o monitorzinho e colocava 3, 3, 3, sem erro. E todo mundo me pergunta, mas como você fazia a sessão? Porque tem muita gente que registra e perde, já sai registrando. Por exemplo, estou com 9 mesas, eu perco um, já registro em outro. Eu não faço assim, tem gente que faz assim. Eu gosto mais de fazer a parte mais controlada. Isso limita um pouco mais, com certeza, o volume, mas te dá um pouco mais de clareza, no sentido que eu gostava muito de sempre abrir a sessão às 9 mesas e jogar até o fim. Eu gosto de jogar todas as mesas no mesmo nível de blind. Por quê? Porque assim fica até mais fácil a gente saber o tipo de situação. O blind 75, 150, a maioria mais ou menos no mesmo nível, é mais ou menos o mesmo tipo de jogo. Não é você jogar um que está no 10, 20, você jogar um que está no 300, 600 e... Tem muito também nesse tipo de escolha de como você vai jogar, como você vai investir, se você vai investir direto ou se você vai investir por partes, que no caso eu fazia por partes, eu abria as 9, jogava as 9, terminava, jogava mais 9. No caso demorava 45 minutos. Eu me policiava sempre a jogar ali pelo menos no começo umas 4, 5 sessões por dia. E obviamente eu conseguia ter esse tempo, eu me planejava para poder fazer isso e jogar no mínimo essas sessões com vontade, não deixando para o último momento. Era a prioridade estar jogando bem, entendeu? Tá jogando com disposição. Apesar que quando a gente está com muita gana no começo, a gente joga cansado mesmo, a gente comete esse erro, mas é bom que a gente já também começa a treinar a lidar com essa exaustão do cérebro, essa exaustão mental, essa exaustão física, de estar jogando várias horas, de estar fazendo outra coisa e começar a jogar. Obviamente não é a melhor opção, mas você tem que saber se adaptar a isso também, porque nem sempre a gente vai estar 100% para poder estar jogando ali, vai estar chegando do trabalho, vai estar um pouco mais cansado, não vai estar com a bateria zerada, então você tem que se adaptar a esse tipo de situação também. Então, você saber exatamente o que é melhor para você, o que funciona. Nessa parte também é importante falar de que jogo, como eu vou jogar a sessão, se eu vou jogar direto ou se eu vou jogar
separado, se eu vou jogar por tempo, como eu fazia, é muito importante o aspecto psicológico, gente, porque é muito ruim você estar jogando uma sessão, você perder um torneio na bolha e você tá com vários torneios abertos que estão logo no começo, principalmente quando a gente está aprendendo. Tudo que vem para atrapalhar são detalhes que podem parecer pequenos, mas são muito grandes. Por quê? Porque a gente não está enxergando tudo isso claramente. E a gente está fazendo isso num volume grande e exatamente, são pequenos detalhes que lá na frente num volume grande fazem muita diferença. Então essa parte psicológica de você estar jogando todos os torneios mesmo que na mesma fase, saber exatamente o tempo da sessão, você terminou, começou, quando você... importante também, importantíssimo, quando eu termino uma sessão, você viu lá, joguei 9 torneios, a minha sessão foi down. Por que a minha sessão foi down? Automaticamente eu já paro, eu já faço essa análise de mãos que me fizeram perder, como eu perdi, que me levou a esse resultado negativo dessa sessão. Eu vou sempre lembrar as principais mãos, as mãos que eu perdi e justamente saber, eu tenho que saber nessa hora, esse é o ponto, a hora que eu coloquei todo o meu dinheiro na mesa, a hora que foi meu torneio para a mesa, eu estava ganhando, estava perdendo. Por quê? Se eu estava perdendo, por quê? O que eu não enxerguei? Porque se eu estou perdendo, foi um mau investimento. E o nosso grande objetivo é sempre investir numa situação favorável. É sempre investir numa situação que a gente saiba que a gente está acima de 50% favorito. Então... Então essa pausa para abrir as outras vezes, para fazer a próxima sessão, eu acho fundamental justamente a gente lembrar, para a gente corrigir os erros, para a gente analisar. Você abriu o Universal Replayer depois da sessão para analisar mão por mão? Não, eu não fazia isso, é o que eu falei. Eu já fazia... Quando eu perdi o torneio, automaticamente você já sabe a mão que você caiu, você já sabe como você poderia ter feito diferente e você sabe quando você errou ou não. E na maioria das vezes, se você estiver no caminho certo, com certeza você vai perder ganhando, com certeza você vai tomar 2 outs, você vai tomar ali, você vai estar por cima. Então, nessa parte psicológica de você fazer uma sessão negativa e quando você acaba, você vê que as principais mãos você tomou, você estava ganhando, então isso conforta psicologicamente muito, te dá... uma motivação a mais para você continuar. Você fazendo direto, eu já não gostava, por quê? Porque eu não conseguia ter o controle exato de quantas mesas eu estava jogando e exatamente como estava acabando esses torneios que eu não estava ganhando, como estava acabando os torneios exatamente que eu não estava chegando até o fim. Isso acabava acumulando e isso faz com que eu não conseguisse fazer o review claramente de tudo que eu joguei, de tudo que eu fiz. E isso eu estou falando sem olhar o Universal Replayer, isso eu estou falando você fazer na hora, que justamente... Com esse período controlado, com essa sessão fechada, você vai conseguir muito mais fácil fazer essa análise pessoal, fazer a análise do seu jogo, das situações. Então, por isso que eu sempre joguei assim, porque eu sempre gostei de analisar depois da sessão. Você pega 1, 2, 3, 4, 5 sessões ruins, entendeu? Obviamente, é uma situação péssima que a gente vai falar agora, de variância. Mas você sabe como foi, você sabe exatamente... que rumo tomou cada sessão para você chegar lá nesse número negativo ou positivo. E numa situação de você ir prolongando, você ir jogando direto, fica um pouco mais complicado lidar com o aspecto psicológico, eu acho, principalmente no começo. E basicamente também o controle, como eu falei para vocês. De cara também, para o planejamento inicial, quando a gente for escolher o tipo de jogo que a gente for... investir nosso tempo, nosso dinheiro, que a gente for se especializar, a gente já entender o fator psicológico inicial, a variância. Qual a variância média para o tipo de jogo? Qual aquele velho papo que eu falei no aluno para vocês? Qual o risco desse jogo? Eu estou preparado para abraçar esse tipo de risco? Qual que é mais ou menos o fluxo? Quantos dias eu perco, quantos dias eu ganho,
Qual é 70-30 a média de dias perdedores para dias vencedores? Você está disposto a abraçar esse risco? Você tem que analisar, o Sharkscope é seu amigo, o Sharkscope é sua ferramenta, você tem que analisar o gráfico dos jogadores regulares, você pega ali os caras que você encontrar na mesa, que você vê que jogam frequentemente, você entra ali na tabela de líderes do Sharkscope, você vai ver ali, você consegue classificar qualquer tipo de ranking para qualquer tipo de torneio, e lá você vai ver pelo menos os 20 melhores nesse tipo de torneio específico, e você vai ver o fluxo desses jogadores, você vai ver o fluxo, qual que é a variância normal para um cara que vive disso. Você tem que ter esse número na cabeça. No caso, o City Goal de 9 pessoas, de 6,50 que eu jogava, a variância é de 30 a 40 buy-ins ali, 50 buy-ins. Isso aí você faz vezes 6, dá $300. Eu estou preparado para perder $200, eu tenho bankroll para perder $200, aí a gente começa a entrar nessa outra parte do planejamento que é primordial. É você analisar o gráfico do cara ali, que por mais que ele esteja uma reta para cima, você dá um foco, você dá um zoom, você vai ver que não é uma reta para cima, é dia após dia, e ele tem curvas. E você analisa exatamente essa curva. Qual que é a variância média para esse tipo de jogo? O que eu espero para mim? Isso é fundamental, você já saber, porque amanhã você vai estar nessa situação, você vai estar na variância, e quando você já planeja, quando você já entende o que vai acontecer, pode ter certeza que você vai sofrer muito menos, vai saber lidar com a situação de uma forma muito melhor, de uma forma que não vai te desgastar tanto quanto se você não tivesse planejado, já não tivesse antecipado esse tipo de situação negativa. E aí eu entro na situação do planejamento inicial. Que tipo de jogo eu vou escolher? Por que eu escolhi? Por que eu sempre falo para escolher o de 9 pessoas? Justamente porque o de 9 pessoas é um risco bastante baixo para quem está começando. O City Goal de 9 pessoas, por que não de 18, 27, 45? Já falei sobre isso, falo todas as vezes e não me canso de falar. Por quê? Porque você ainda não está preparado. A bolha do de 9 pessoas, para você que está começando, é muito menos sofrida do que do de 18 e mais. E pode ter certeza que quando você acaba uma sessão negativa, que você pega várias bolhas, que a sessão não vai bem, você pode ter certeza que o de 18 pessoas mais vai te desgastar muito mais do que o de 9. O de 9 é bem mais controlado. Você perdeu a sessão, você já abre outra rápida. O de 18 já tem um tempo a mais. O de 9 pessoas 45 minutos. Eu jogo, papum, analiso. Fui bem, fui mal, errei. Onde eu não errei, acertei. Onde eu preciso melhorar. E segue o jogo. Eu não fico sofrendo, a sessão não demora mais, não tem mais delongas. Imagina, você pega de 45, eu nunca gostei de jogar, porque justamente demora demais. E você perder um torneio na bolha, ali um torneio que você vai capitalizar efetivamente numa situação que você não está preparado, realmente é muito ruim. O desgaste pessoal é gigantesco. Qual que é a consequência desse desgaste? Você vai render menos, você vai se frustrar, o poker vai te mostrar o quanto você não está preparado. E isso, para a nossa parte mental, é horrível. A gente precisa de confiança, a gente precisa saber que a gente bate esse field, a gente precisa saber que a gente batalhou e que a gente estudou e que a gente está preparado exatamente para essas situações de extrema pressão. Essa situação de extrema pressão é exatamente a situação de variância, a situação em que você vai tomar várias bad beats, bolhar vários torneios, passar por dificuldade e vai sair da sua zona de conforto. Isso vai te fazer crescer, isso vai te fazer melhorar, isso vai te fazer focar mais. Então, entenda que é necessário, a derrota é necessária, mas você não pode se colocar numa situação de uma derrota muito pesada que você não aguente. A matemática não fecha. Lá na frente você vai acabar sentindo mais e você vai ter menos energia para poder produzir. Então, esse de 9 pessoas eu considero essencial para quem está começando escolher esse tipo de torneio, porque é aqui que a gente vai aprender a essência, aqui que a gente vai aprender a jogar um torneio em pequenas proporções. O City Goal nada mais a pressão da bolha é um mini torneio de 9 pessoas em que o The Money é 3. E imagina um torneio com 300 pessoas que o in-the money é 30. Então, basicamente, para você estar dominando um field cada vez maior, você primeiro tem que dominar o field pequeno. Você tem que provar para você mesmo que você consegue ser um cara vencedor nesse tipo de jogo.
jogo. Porque se você não fizer nem essa primeira parte, a parte da confiança fica muito defasada. E é aqui onde a gente vai aprender tudo. É aqui onde a gente está pensando. Obviamente a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter lucro sempre, mas o principal, a gente quer aprender, a gente quer entender, a gente quer se especializar. E é isso que a gente vai fazer em proporções em que a gente é capaz, em que a gente está preparado para isso, não querendo dar um passo maior que a perna. Quando a gente consegue estabelecer exatamente os nossos objetivos, exatamente o que a gente quer, o nosso tempo, o que a gente vai jogar, a gente ainda está treinando para poder jogar o máximo de mesas possíveis. É importantíssimo a gente ter as nossas metas, é importantíssimo a gente, em cima disso, o que a gente espera, quanto tempo a gente vai jogar na semana, no dia, consequentemente, quanto tempo na semana. Eu gosto de fazer a contagem pelo número de jogos. Gosto de fazer exatamente esse tipo de contagem. Quantos jogos por sessão, quantas sessões por dia, quantas sessões por semana, consequentemente quantas por mês. O controle, eu indico para vocês, obviamente as contas chegam a cada 30 dias, então a gente tem que fazer esse controle no mínimo de 30 em 30. Quando eu comecei, para conseguir ter uma precisão maior do que eu estava fazendo, eu fazia ele semanal. Obviamente, cada sessão que eu fazia, eu já dava um atualizar ali no Sharkscope, já olhava, mas e já estava me atualizando. Mas aí vai passando o tempo, você vai mais jogando do que realmente ficar olhando o gráfico ali, então eu acabava fazendo mais esse controle semanal. Dava uma olhadinha diariamente, claro, sempre, mas fechava o caixa semanal, de segunda a domingo. Principalmente City Goal eu jogava mais de segunda a sexta, final de semana eu não jogava, muito diferente de torneio. Então, esse início, galera, ser bastante autocrítico, ser um cara pé no chão, saber exatamente como é que você está dedicando o seu horário, cumprir todas aquelas metas ali, todos aqueles elementos que a gente que a gente falou no módulo 1, que a gente tanto insistiu, que a gente tanto enfatizou, para justamente começar do zero, não pular nenhum passo, não perder tempo lá na frente. Então, quando a gente estabeleceu tudo isso, vamos colocar nossas metas. As nossas metas vão em cima do quê? Vamos olhar o ranking, vamos olhar o leaderboard do Sharkscope e olhar os nossos adversários, olhar os vencedores ali e ver qual que é o ROI deles, quantos jogos por dia, por sessão, qual o ROI em cima desse volume que eles colocam. Então você tem que entender mais ou menos qual que é o padrão de investimento e retorno nesse tipo de jogo que você vai se especializar. No caso, o de 9 pessoas, você vai ver o ranking ali. No caso, o de 9 pessoas, que foi o que eu escolhi, que eu vou exemplificar, já vai ser o que eu vou falar sobre o controle de BR, exatamente em cima disso, exatamente desse Sitting Goal de 9 pessoas. Estava falando aqui no começo desse módulo 2, qual que a variância? Você vai olhar para o gráfico, não só seu, mas dos jogadores regulares, dos jogadores recreativos também, mas vamos olhar dos regulares, porque dos regulares ali que está realmente a verdade. Quantos buy-ins no máximo o cara perde? Quantos buy-ins, quanto tempo o cara fica sem ganhar? Você vai olhar isso tudo no gráfico. O gráfico você vai ter que saber analisar. Esse gráfico de Sharkscope é padrão, a gente vai ter que saber olhar. É um gráfico básico, não tem segredo. É justamente a gente colocar o mouse ali na reta, onde tiver ali o primeiro buraco ali, você já vê o tanto que ele tinha, o tanto de lucro ele tinha, número de jogo tal, até quantos jogos foram e para onde foi o lucro dele. Você já faz o cálculo ali, você vê. No meu mesmo você pode olhar, a minha variância máxima ali foi de 50 buy-ins. Você vê 50 buy-ins, sendo que eu jogava em média 9 por vez, ou seja, são 6 sessões quase negativas, 6 sessões, o total de 6 sessões perdendo aí. Então, como é que está a minha cabeça depois dessas 6 sessões? Eu já sabia que isso ia acontecer? Em parte sim, em parte não.
eu via que existia uma variância, mas até então, até acontecer comigo, até você estudar, ver que ela existe, até acontecer com você, são duas coisas totalmente diferentes. Obviamente, eu me preparei muito, eu sabia que chegaria um momento que eu ficaria sem ganhar, faria sessões ruins assim como eu fiz. Mas você saber lidar com esse tipo de situação, você olhar aquilo e tomar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 10, 20 vezes seguidas, 2 e 3 outs, realmente quando acontece a primeira vez você fica meio chocado, mas você fala assim, meu Deus, não é possível. Mas quando você deixa esse estado emocional passar, ele vai passar rápido. Por exemplo, terminava a sessão, a terceira, quarta sessão negativa, indo mal, só tomando 3 e 2 outs. Você você deixa passar um pouco a frustração e você para e pensa, quem está buscando isso está passando por isso. Eu não sou um cara privilegiado ao ponto de só estar acontecendo isso comigo. Isso não é uma conspiração para tirar meu dinheiro. Você racionaliza. É difícil, mas você se acostuma. E quando você passa a primeira, aí já era. Aí você sabe que você pode, você sabe que você vai conseguir de novo. Você vai se motivando, sua confiança sempre vai estar subindo. Então, esse momento de variância tem que ser muito bem calculado, assim como os lucros, as perdas também, para justamente a gente estar bem preparado para quando esse momento chegar. Esse momento vai desgastar, esse momento vai frustrar, esse momento vai deixar a gente para baixo, mas é exatamente o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso planejamento que vai fazer com que a gente continue andando, que a gente não caia, não desista, não pare. Exatamente a gente saber o que a gente está fazendo. Então, nesses momentos de pressão, nesses momentos de variância, são momentos inevitáveis, são momentos que vão tirar a gente da nossa zona de conforto, mas são momentos necessários justamente para nós evoluirmos, para nós valorizarmos as vitórias. Isso é muito importante, a gente valorizar a vitória, e a gente valoriza a vitória com momentos difíceis, com momentos de pressão, e é exatamente desses momentos que a gente precisa para a gente se superar, para a gente sair dessa para uma situação melhor e principalmente ganhar mais confiança e acreditar mais em você mesmo, saber que você pode passar por situações muito difíceis, por situações que você às vezes nem imaginaria, mas realmente aquilo aconteceu, você absorveu, você se planejou, você se preparou e você vai conseguir dar a volta por cima, não uma, não duas, e sim todas as vezes que você querer, todas as vezes que você quiser dar essa volta por cima, você vai conseguir e você vai saber disso. Isso é o principal. Para finalizar essa parte do planejamento inicial, galera, do zero, o primordial aqui, o imprescindível para a gente conseguir já fazer esse planejamento certo é justamente você ser um cara sincero com você mesmo. Você ser um cara bastante autocrítico e entender a si próprio, saber como você funciona melhor, que horas, em que situações, antes, depois do trabalho, sabe? Tudo isso é uma adaptação pessoal que você tem que fazer, você tem que se enxergar assim por cima mesmo, tudo que você faz no seu dia, rever tudo, para justamente a gente poder aplicar nesse planejamento inicial, consequentemente, para nossa carreira toda.